Seja muito bem-vindo ao podcast Foco em Resultados, o podcast para você que entende que se desenvolver e desenvolver a sua equipe é uma coisa fundamental para quem busca prosperidade na empresa, em casa ou na nossa sociedade. E hoje o nosso tema está imperdível, dois convidados incríveis. À minha direita, Igor Queiroz, psicólogo, neuropsicólogo e especialista em fisiologia cerebral. Seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vai ser um prazer estar discutindo sobre a parte do cérebro, a eletrofisiologia cerebral. Eletrofisiologia cerebral, maravilha. E à minha esquerda, Patrícia Marques, ela que é palestrante, mentora, treinadora comportamental, especialista em liderança e vendas. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, vai ser ótimo estar aqui com vocês e nesse assunto eu domino. Vem com a gente. Show de bola! E antes de começar o nosso podcast, eu quero um agradecimento especial aqui aos nossos parceiros e eu tenho um recadinho para você aqui da Implantar Telecom. Pessoal, traz a vinheta para nós. Sabe aqueles momentos simples, mas que fazem seu dia valer a pena? Uma prosa tranquila, um filme no fim da noite ou aquele trabalho que precisa dar certo, sem dor de cabeça. É para isso que a Implantar Telecom está aqui, para caminhar junto com você no dia a dia. Internet rápida, estável, daquelas que você usa e nem precisa se preocupar. E se precisar, pode contar, tem sempre alguém do outro lado pronto para te ajudar. Porque no fim das contas, não é só sobre internet, é sobre estar perto, mesmo quando está longe. Implantar Telecom, conectando você do jeitinho que tem. Maravilha! Implantar Telecom, a melhor internet de Belo Horizonte, região. Você que está aí perdendo a paciência, perdendo venda, perdendo sua inteligência emocional, porque a internet cai na hora da reunião com o cliente. O telefone não funciona, o WhatsApp não funciona, Patrícia, Igor. Aí o cara fica puto, fica bravo, vira um caos, porque a internet não funciona. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato, cadê o telefone da Implantar Telecom aqui embaixo? Aqui, ó. 4109-0955. Eu tenho certeza que a equipe da Implantar vai te dar um atendimento excepcional e você vai poder navegar com tranquilidade, fazer suas reuniões em paz, sua equipe em paz também fazendo reuniões. Vamos para a nossa pauta, então, de hoje. Vou começar aqui à minha direita com o Igor Queiroz. Igor, fisiologia... Como é que é? Eletrofisiologia cerebral. Olha, amigo, eu estudo inteligência emocional há alguns anos. A gente teve um bate-papo, né, há uns 2 meses atrás. Cara, comecei a conversar com você, a minha cabeça explodiu. e convergiu muita coisa. Por quê, ô Igor? Inteligência emocional é um assunto que a gente estuda, né? Quem está mais focado na parte do comportamento humano, mas a gente entender essa máquina que está por trás das técnicas de inteligência emocional, cara, isso destrava muita coisa. Como que quem está nos ouvindo aqui no podcast hoje pode ter essa percepção e priorizar entender melhor essa anatomia cerebral nossa? É o seguinte, a gente sabe que a base do conhecimento ela é a libertação, né? O caminho do autoconhecimento é de suma importância. E entender como a dinâmica funciona é extremamente importante para que eu possa compreender, né? Que o fator não é só, eu entendi, não, compreender toda a dinâmica. E a eletrofisiologia é a base do comportamento, né? Então hoje a gente, a medicina já tem se apoiado em olhar o eletroencefalograma para entender as bases do comportamento. Então ela não está ficando só nas partes biológicas, parte de sangue, parte de a análise comportamental. Ela está trazendo o quê? Uma leitura da eletrofisiologia. Por quê? A eletrofisiologia, ela é a dinâmica da atividade do neurônio. Por quê? A atividade do neurônio, ela vai na parte química, que é a parte que a gente mais conhece, neurotransmissores, dopamina, serotonina, é o que a gente fala o tempo inteiro. Só que a gente tem sinapses que são elétricas e sinapses que são químicas. E o importante, tanto a química como a elétrica, ela depende de atividade elétrica cerebral. Legal. Então o cérebro, só para você ter uma ideia, o cérebro ele produz ondas que vão de 0, 1 Hz, vamos colocar, até 100 Hz. E essas ondas elas estão totalmente ligadas ao comportamento.
Então, por exemplo, para fazer aqui uma ideia, quando você vai focar, você vai trabalhar, o que está precisando? A gente já sabe que na estrutura cerebral, frontal é a região específica para que a gente possa ter ativação cerebral. Só que frontal precisa de trabalhar num ritmo de beta, que é um ritmo que nós vamos falar entre mais ou menos ali, aí isso vai depender um pouco, entre 13 e 14 Hz até 38 Hz. Então, essa é a escala de beta, né? E o ideal é que essa escala esteja em torno de 13 a 19. Por quê? Se eu passar de 19 para frente, eu estou em high beta, ligado a estado de ansiedade. Se eu estou trabalhando entre 13 e 19, eu estou trabalhando com o que nós chamamos de beta cognitivo. É capacidade que o cérebro tem de processar a informação de forma ideal. Que bacana. Então, assim, ali, na hora que a gente pega as escalas, a gente traz inúmeras informações, desde a atividade que a gente precisa, por exemplo, num caso o caso muito comum, TDAH, tá? A pessoa tá, nós temos duas leituras dentro da eletrofisiologia, que seria qual? A pessoa senta para trabalhar e se perde no pensamento, tá? Essa onda é uma onda que vai de 4 a 6 Hz, que nós chamamos de teta, tá? É uma onda que eu estou acordado, inconsciente, eu não estou lendo o ambiente, tá? Eu não estou fazendo interpretação do ambiente. Famoso, viajando na maionese. Estou aqui me devagando, exatamente. E este TDAH, ele vai sentar para trabalhar e vai começar a pensar, não, minha mãe pediu isso, minha esposa, e vai se perder no pensamento. E o mesmo padrão de TDAH desatento para ondas rápidas. Lá em beta, a pessoa no frontal, ela tem muito high beta. Essa pessoa senta para trabalhar e ela se perde nos estímulos do ambiente. Ela já não se perde no pensamento. Ela perde no passarinho que está cantando, no barulho da buzina, no gato que está andando, no cachorro que está latindo, no barulho da... Então ela vai perder, né, capacidade de atenção por causa de estímulos. São dois padrões desatentos que dentro da eletrofisiologia se separam. Que fantástico. É uma aula, né? Eu adoro esse assunto e você trouxe uma riqueza de detalhes que realmente eu não percebia isso em centenas ou milhares de palestras que eu vi. E o bacana também é que você traz isso para o dia a dia, principalmente no home office. Sim. Tem empresas que estão no home office, às vezes é aquele colega que para o tempo todo para o cafezinho, e você consegue trazer isso, inclusive, para um diagnóstico, não é isso? A pessoa que precisa de fazer um teste. Você estava me explicando sobre isso, que você tem um equipamento que você mede essa... Como é que funciona isso? É o seguinte, a gente vai usar hoje o eletroencefalograma. É um exame que é muito usado para polissonografias, para a gente ver distúrbios do sono e também epilepsia. Só que a gente vai usar esse eletroencefalograma com base no comportamento. A gente vai fazer que a gente chama de eletroencefalograma quantitativo. Nós vamos fazer um apanhado, 20 áreas cerebrais, nós vamos captar com os eletrodos e entender a dinâmica da atividade cerebral. Então, por exemplo, eu vejo um posterior quente, tá? O que é um posterior quente? É um posterior que está trabalhando com ondas que vão de high beta, tá? 19 para cima. Esse posterior quente, a pessoa vai ter a tendência de ficar, tá? Mais ansiosa, porque ali no posterior a gente está muito próximo a questões da amígdala cerebral. A gente pode ter no posterior sensibilidade estomacal, sensibilidade a estímulos visuais, estímulos táteis, muito direcionado para questões relacionadas à TEA, né? O autismo. Então, a gente vai fazer uma leitura desse padrão eletrofisiológico e vamos encontrar aquilo que é disfuncional, aquilo que o cérebro, de uma maneira rítmica, aprendeu e desequilibrou a atividade. Então, a gente tem frontal lentificado, a gente tem um frontal hiperativado, a gente tem um posterior ativado, a gente tem, por exemplo, casos de ansiedade. A gente tem 2 linhas de análise de ansiedade. O que seria? Análise, ansiedade, temporais quente, aquela pessoa hipervigilante, com medo, com medrosa, né? Qualquer coisa assusta. A alta atividade cortical, aquela pessoa que senta, você vê que ela está plena, mas a cabeça dela está assim, ó. Por quê? Porque tem muita atividade cortical de beta. Então, isso tudo o eletroencefalograma vai nos entregar de uma maneira ampla, sem precisar das bases do comportamento, porque a gente sabe que muitas das vezes a gente tem aquela tendência de, sei lá, não sei o que eu tô sentindo, a gente fica... a pessoa não sabe nem responder às vezes, né, Igor? Às vezes você pergunta pra pessoa alguma coisa, Patrícia, pra pessoa assim, e aí, como que você se sente em relação a isso? Como é que você tá? E a pessoa não tem... traduzir, palavras ali que a gente consiga compreender. E às vezes num exame desse você conseguiria fazer uma leitura mais apropriada. Muito mais, igual eu já peguei casos lá ali que a pessoa chega e eu tenho TDAH.
Tá, mas não faz diagnóstico, que é muito comum das pessoas não fazerem a estrutura ideal do diagnóstico TDAH, que são bases de testes. Aí você vai fazer o eletroencefalograma e fala assim, olha, eu tendencio isso aí muito mais para ansiedade. Você diminui a ansiedade, a pessoa, ó, meu TDAH melhorou. Não é que melhorou, porque é ansiedade. Verdade. A ansiedade queima a atividade energética do cérebro e eu perco aonde? Na atenção. Primeiro corte que o cérebro vai fazer quando quando ele perde energia, função executiva. Aí eu vou ficar com dificuldade de atenção, vou ficar mais irritável, eu vou ficar muito mais instável. Por quê? Porque o cérebro não vai. Se o cérebro tiver pouca energia, ele não vai virar pro coração e falar, coração, bate devagar aí porque eu tô com pouca energia. Não vai. Não vai. É função vital, ele vai tocar a vida, né? E quem vai perder são as funções executivas. E tem muitos colaboradores, eles estão diagnosticados no TDAH, só que nem sempre é feito o eletro. Não, Normalmente é um diagnóstico de bate-papo de até. bate-papo, não é isso? Ó, triste, tá? Essa realidade. Mas hoje, se você chegar aí, dependendo, a maioria dos psiquiatras, não estou falando mal, porque existem N profissionais bons, mas com 10 minutos de conversa, 20 minutos de conversa, você sai com um diagnóstico, né? E a pseudo-diagnóstico, na verdade, né? Exatamente. A neuropsicologia, que é a estrutura ideal para se criar um diagnóstico, ela tem um banco de testes que vão analisar atenção sustentada, atenção dividida. A gente vai analisar de uma maneira bem estruturada na base comportamental, tá? Então eu vou responder testes e vou ter uma resposta se eu tenho ou não tenho problemas de déficit de atenção. Agora, o eletroencefalograma, ele é uma ampla leitura somada, é claro, a gente não vai usar ela nunca como função única, né, de leitura, mas é a possibilidade. Hoje o eletroencefalograma é uma ferramenta fantástica e que deve ser usada. Tem hoje muitos psiquiatras que não abrem a conversa, né, antes de ter uma leitura desse eletro para poder entender a complexidade do cérebro. Muito bacana, né? Entrando agora na parte da aprendizagem, o Igor, um questionamento que a gente sofre recorrentemente nas palestras, nos eventos, né? O colaborador, o gerente está lá há anos, Patrícia, falando, buzinando no ouvido do colaborador. Você tem que fazer isso por causa disso. E o colaborador parece que entra no ouvido e sai no outro. Aí ele vai numa palestra do palestrante, o palestrante fala a mesma coisa que o gerente falou durante anos. Aí chega pro gerente e fala assim, nossa, o palestrante falou tal coisa. E o gerente fica bravo, porque tem 3 anos que ele está falando aquilo. Como que explicar isso dentro dessa parte do cérebro, essa dificuldade cognitiva que muitas vezes acontece no dia a dia, e quando vem um agente externo, a pessoa consegue entender com uma velocidade mais rápida? Ó, se a gente diminuir isso numa explicação, nós estamos errados, tá? Nós temos vários fatores, né? Vários fatores. Primeiro, a gente pode falar da eletrofisiologia, a gente pode dizer que, dependendo de regiões, por exemplo, como regiões próximas a F3, F3, F4 no frontal, são áreas que trazem, dependendo do tipo de atividade que ela está trabalhando, traz muita rigidez cognitiva. Então a pessoa tem dificuldade de associar aquela informação, tá? Isso aí é dentro da eletrofisiologia. Dependendo do meu interlocutor. Você quem tá me falando. Não, dependendo dela, tá? Aí entra a questão que é a seguinte, a gente tem que entender que o ser humano, ele é um ser num ambiente, tá? Ele pode estar estruturalmente rígido. A partir do momento que ele se desprende de um ambiente, aí entra uma outra questão cerebral, porque o cérebro gosta de hábitos e o cérebro cria hábitos, por quê? Porque ele cria padrões de gasto energético. Então, qual que é o hábito? Eu estou dentro da empresa, é cotidiano, ali eu tenho uma estrutura, ali eu não preciso galgar novos caminhos, eu estou seguro, enfim. Tem várias leituras que ele pode fazer dentro do ambiente. A partir do momento que saiu daquele ambiente, ele sai de uma área de conforto, tá? Entra em estados onde que áreas cerebrais começam a se permitir as conexões e pode ser que naquele exato momento, ele pode tanto baixar o estado de alerta, porque pode ser o estado de alerta que trava a capacidade de interpretação, né? Entendi. Ele recebe a informação, mas ele está tenso. Então, a partir do momento que ele sai, que ele fica desguardado daquele ambiente que tensiona, ele está aberto. Ou pode ser o contrário, o cérebro é complexo, gente. As variáveis são enormes. São enormes. Por isso que a gente fala, às vezes o cara vai no terceiro treinamento e no terceiro ele pega, né? Então, assim, a dinâmica cerebral, por isso que é a base hoje que eu trabalho, que eu acho que é o importante, autoconhecimento. Não tem como buscar compreender a execução, a melhor forma de execução se eu entender qual a complexidade sobre mim. Tá? Eu acho que esse é o mais importante. A partir do momento que eu tenho uma leitura de tudo,
tá? A gente sabe hoje que cérebro influencia corpo e corpo influencia cérebro. Hoje, dentro da minha prática clínica, eu vou fazer eletroencefalograma e vou fazer uma leitura do sistema nervoso central. Porque eu sei que o sistema nervoso central vai influenciar no cérebro. E o cérebro vai influenciar no sistema nervoso central. Então, a gente, analisando a complexidade toda da nossa estrutura, a gente vai saber qual que a gente deve fazer. Como que eu me torno aberto? E também como gestor, né? Como é que eu analiso? Eu trabalhei na parte de gestão há muito tempo. Olha o outro, analisa, não veja, não tenta enxergar a partir do seu ponto de vista, que eu costumo falar muito. Usa o processo empático e olha a história de vida e tenta compreender o sujeito na essência que ele é. Aí talvez você vai conseguir adentrar como, às vezes, aquele interlocutor externo conseguiu adentrar. Ô Igor, você não acha que às vezes o momento do comportamento atual de cada ser humano interfere nesse momento de aprendizagem e também, assim como o ambiente, porque às vezes, igual eu estou falando, você vai numa palestra hoje, você tem um certo entendimento, você assiste essa mesma palestra daqui a um ano, mas você está em outro momento de vida, Verdade. a sua interpretação, ela vem diferente, de forma diferente. Nós somos um sujeito biopsicossocial. E aí eu vou acrescentar, porque hoje a gente já acrescenta o cultural. Tudo isso influencia. Então o tempo é um instrumento que a gente tem para poder processar e aprender. Então a questão é, eu recebendo hoje, como é que está a minha questão emocional, social, cultural? A neuroplasticidade, talvez, entra nessa pauta? Ou não? Sim, a capacidade, porque essa neuroplasticidade ela vai depender desse ambiente, né? Porque a gente sabe, a epigenética sabe que o ambiente vai operar sobre a genética. Então, assim, dependendo do estado social que eu tenho, influencia no meu emocional. O meu emocional me influencia no meu aprendizado. Que o meu emocional vai influenciar no cérebro. Pensa comigo. A técnica da TCC, eu penso, sinto, comporto. Tá, então se eu mudar também o padrão contrário, se eu tiver socialmente melhor, eu vou comportar melhor, automaticamente eu vou sentir melhor, automaticamente eu vou pensar melhor. E isso, eu fiz uma palestra, eu estive numa palestra hoje, eu não estava bem, briguei com a minha esposa, briguei com o meu marido, tive uma noite ruim. Aquele momento não era oportuno para mim poder associar a informação. Verdade. Por isso que é bom a gente aprender a dinâmica cerebral, a dinâmica corporal, para a gente poder entender que o processo ele é um todo, não é uma coisa específica. Boa, eu vou aproveitar essa deixa então e deixar o convite aqui, ó, dia 19 de setembro, dia 9 às 18 horas, se você quer aprender mais sobre o seu comportamento, se você entende que você tem gente na sua equipe, e gente boa na equipe, mas que a pessoa às vezes está com dificuldade no comportamento dela, ela precisa entender mais sobre fisiologia cerebral, sobre dinâmica, sobre disciplina, sobre desenvolvimento pessoal, tem que estar lá ouvindo o Igor, né, Igor? Uma palestra incrível aqui com um pouquinho aqui do podcast, aí a gente já fica doido. Imagina isso, 40 minutos de forma organizada, começando do zero até uma conclusão didática. Eu tenho certeza que não tem como você e sua equipe não sair de lá muito melhor, né, não, Igor? Não, com certeza não hesite em buscar conhecimento, entender e compreender como a máquina funciona, tá? Eu acho que essa daí é a ferramenta principal que nós temos para lidar com toda a dificuldade que nós estamos tendo hoje de comportamento das equipes e dos próprios gestores. Então, se aprofunde, vai buscar mais informação. Nós vamos falar de temas lá bem interessantes na dinâmica da capacidade de autorregulação, né? Para que você possa levar instrumentos realmente que funcionam. E por que eles funcionam? Né? Então, só para deixar uma deixa aqui, que às vezes você comentou ali do home office. Aquele profissional que está no home office, a gente tem que entender que quando o profissional está trabalhando, ele está ativando o frontal, tá? E aí entra um caso muito comum no processo de aprendizado, que é o seguinte: quando a gente levanta, a gente precisa fazer o que a gente chama de hipofrontalidade, é diminuir a ativação frontal. E é muito comum isso não acontecer em home office. Tá? A pessoa às vezes levanta, sabe aquele levanta do trabalho, pega o telefone para tomar um cafezinho? Você não hipoativou frontal, tá? Você apenas manteve a ativação frontal. Aí depois vem aquele cansaço no meio da manhã, que você acha que é a falta de café, você acha que é a sua energia, que você não está gostando da empresa, que está tendo algum problema. E não, na verdade é o quê? Você não está cuidando da máquina da maneira correta. Então, maravilha. Fica uma dica de ouro aí, uma dica bônus para quem está ouvindo o nosso podcast de hoje. Verdade. E agora eu quero puxar a bola, que é o seguinte: os setores normalmente, Igor, fica com raiva quando a gente fala isso, mas vendas é o coração da empresa. Sem vendas a gente não consegue avançar.
Tem um palestrante que eu acho bacana que ele fala o seguinte: todos os setores trabalham para que haja vendas e que continue tendo, porque não é só acontecer a venda, né? Aí se a operação não entrega direito, aí a venda não acontece de novo. E a gente está aqui com a Patrícia. Exatamente. E aí, Patrícia, é o seguinte, você tá ansioso para saber o conteúdo do próximo bloco? Ah, então eu quero chamar aqui agora os nossos parceiros, que a gente vai entrar logo logo. Bora na vinheta, turma! Sabe aqueles momentos simples, mas que fazem seu dia valer a pena? Uma prosa tranquila, um filme no fim da noite ou aquele trabalho que precisa dar certo, sem dor de cabeça. É para isso que a Implantar Telecom tá aqui, para caminhar junto com você no dia a dia. Internet rápida, estável, daquelas que você usa e nem precisa se preocupar. E se precisar, pode contar, tem sempre alguém do outro lado pronto para te ajudar. Porque no fim das contas, não é só sobre internet, é sobre estar perto, mesmo quando tá longe. Implantar Telecom, conectando você do jeitinho que tem que ser. Maravilha, eu quero agradecer aos nossos parceiros desse programa. Sem eles, né, você não estaria tendo até acesso a esse conteúdo incrível e, inclusive, a Implantar Telecom, melhor internet de Belo Horizonte e região. Se você não tem Implantar ainda, você está perdendo. Tenho certeza que vale muito a pena você entrar aí, 4141 0955, tem o telefonezinho aqui no cantinho. Tenho certeza que será incrível. Patrícia, palestrante, mentora, treinadora comportamental. Patrícia, eu ouvi que a sua palestra na Panifera ela foi maravilhosa. Fiquei também sabendo da do Sebrae, fiquei sabendo de algumas outras. Passarinhos me contaram que elas foram maravilhosas. Que bom. E o nosso tema é vendas, né, Patrícia? Isso, nosso tema é vendas, porque vendas é o coração da empresa, né, gente? É o que faz fluir e o cliente é o coração do atendente, é o que faz as coisas rodarem no nosso negócio. Então, nós precisamos aprender como lidar. E aí foi muito bem colocado aqui pelo colega, pelo Igor, que essa questão hoje comportamental, ela vem muito imbuída também em vendas. Por quê? O valor percebido pelo cliente é o que vai mandar, não é o que você falar, eu atendo bem. Mas será que o seu cliente percebe, ele tem esse valor percebido, que o seu atendimento, ele está bem? Mas está bem para ele, não está bem para a empresa. Né? É isso aí. E aí, Patrícia, qual que é a situação que nós temos aqui? Muitas vezes, a empresa está lá treinando colaboradores, na percepção dela, o atendimento está legal, o cliente chegou, tem um sorriso, tem talvez aquela venda consultiva, só que ele não percebe indicação voltando, o cliente não está voltando, o cliente não está indicando. Como que quem está ali nos ouvindo, o empresário, o gerente de vendas, ou até o vendedor que está buscando uma dica ali, o que ele pode fazer no dia a dia para perceber se esse atendimento dele está legal ou não? Primeira coisa que eu percebo muito, até erro de empresas, que nós vamos discutir muito isso, no final nós vamos falar onde é que nós vamos discutir isso, é que as pessoas, o gestor da empresa, ele pega o colaborador e ele já vai para treinar esse colaborador diretamente. Ele ainda não conscientizou o colaborador da importância do cliente na empresa. Então, o colaborador, primeiro, ele precisa entender da importância do cliente para ele poder saber qual que é o valor que eu vou entregar de atendimento, qual que é o valor que eu vou entregar de venda. Porque nem todo cliente tem o mesmo valor percebido de um mesmo atendimento. Atendimento você não pode fazer como fórmula mágica para todo cliente que entra na empresa. É muito comum, o pessoal até tem muito meme, né, o Igor, Patrícia, na internet, que é assim, né, o cliente entra no WhatsApp, aí ele fala assim, quanto que tá? O pessoal usou, coloca a pessoa entrando na hora assim, quanto que dá? Aí sai, se fosse, né, o WhatsApp. Essa questão dos canais também, diferente de vendas, e às vezes a gente quer encantar demais um cliente que tá com pressa. Como que faz? Exatamente. Nem tudo para um cliente, porque tem muita gente que fala assim, olha, você vai na minha palestra, você vai aprender muitas técnicas, você vai aprender desde a técnica básica de atendimento e depois a gente passa para um outro nível avançado. Mas não é todo cliente que chega na sua loja que você vai chegar para ele e falar assim, primeiro eu preciso rir para o senhor, porque eu fui numa palestra e eu tenho que primeiro dar um sorriso, dar um bom dia, dar uma boa tarde. Não, não é por isso. Às vezes aquele cliente, o valor percebido para ele de atendimento é agilidade. Ele está com o carro parado lá fora, está com a criança dentro do carro, está levando a mulher para o médico. Então, para ele, o valor percebido de um bom atendimento é agilidade. Ele entra no lugar, ele é bem atendido, quando ele sai, ele fala assim, pô, que lugar legal esse daí.
pessoal me atendeu rápido. Atende rápido, não me trava a minha vida. Eu tô levando o que eu precisava. Então, para ele, ficou marcado isso. Pô, E para outros, ele quer aquele atendimento mais consultivo, ele quer entender do produto. Se é um eletrônico, às vezes ele quer entender mais sobre o Sim. produto eletrônico, ele quer especificações técnicas. Às vezes já chega sabendo, igual médico, né? Não, eu já vi no Google aqui já, eu quero esse aqui. Aí A você nova geração está aí para isso. Sim. Ela chega já sabendo, até mesmo quando ela vai fazer uma entrevista de emprego. Ela sabe mais do que o entrevistador. Sim. Ela sabe tudo da empresa, ela Verdade. sabe tudo. Ela entrevista o entrevistador se deixar tomar conta. É verdade. Mas aí você sabe lidar com essas diferentes sistemas geracional aí, que é diferente. Tem que saber lidar com essas pessoas. Então, até mesmo atendimento. Você vai atender uma geração isso, uma geração assim, uma geração... Você vai fazer da mesma forma? Com as 3 gerações, 4 gerações? Não vai Verdade. dar. Tem que saber olhar para o cliente Tem que ali. saber Um olhar, primeiro olhar, né, entender, Patrícia? É o feeling, né? Pegar o feeling do ler. negócio, né? Tem que saber ler a pessoa, é onde entra a parte comportamental. Você tem que saber identificar, aprender a ler as pessoas, ter mais essa consciência, até mesmo corporal, porque o cliente ele dá sinal. Quando ele está com pressa, ele já dá sinal. Quando ele quer atenção, ele dá sinal. Quando ele quer especificações técnicas, ele dá sinal. E para o cliente saber, ele sair da loja, quando ele sai, se você vendedor, sai da frente dele e ele entender, poxa, aquele lugar me marcou por isso. É a famosa que nós estamos falando muito, é a experiência. Qual que é a experiência que ele teve naquele local que marcou, que faz ele indicar, que faz ele falar sobre o seu negócio, que faz ele falar. É produto? É preço? Gente, nós já passamos da época de preço e produto, né? Verdade. Porque preço e produto já não é mais valor de referência. E hoje o atendimento também não é só valor de referência. É a experiência que o cliente tem no seu estabelecimento. Verdade. E eu sei que você também trabalha com a turma da Brasel, não é isso? Sim, a a de Brasel. restaurantes, vários restaurantes. Tem uma situação que eu vivo num restaurante perto da minha casa, que eu adoro lá. Lá tem um defeito. Um defeitinho, Patrícia. Lá é tudo na sequência, né? Se você chegou agora, o seu pedido é o número 30, o 29 virá primeiro. Só que, o que eu penso? Qual que é o meu desejo como cliente? Pô, eu cheguei. Bebida bem rápido, normal, beleza. Só que se eu peço um caldo, cara, um caldo, e que você imagina, o caldo já tá pronto. Eu teria algumas opções de entrada para atender mais rápido o meu cliente. Sim. Mas lá não. Lá, se o cliente 29, se o cliente 19 pedir uma porção, que é mais demorada, o seu caldo virá depois da porção. Jesus. Como explicar para quem está nos ouvindo? Aqui não está, como diz o chat GPT, fala isso o tempo todo, não estamos falando de caldo, pessoal, não estamos falando de porção. Mas vamos pensar em quem está nos ouvindo ali, que é o seguinte, em cada mercado, cria-se regras de atendimento, ou às vezes é um empreendedor novo, que ele inventou um método, ele criou um método de atendimento, e isso pode estar prejudicando o negócio dele, Patrícia. Muito. Como que ele pode fazer para olhar para dentro, fazer um diagnóstico, entender corretamente se esse atendimento está legal ou não? Uma primeira coisa que eu falo é o seguinte, aprende a ouvir o seu cliente, né? Eu gosto de cliente que reclama, porque o cliente que reclama, ele te dá a chance de você consertar e ver onde é que está o erro. Porque o cliente, às vezes, ele não reclama, mas também não volta. Verdade. Tá? Então, ele também não volta. Então, você tem que entender. Às vezes, uma simples pesquisa no caixa, uma simples pergunta, a senhora foi bem Verdade. atendida? Alguma recomendação? Alguma recomendação? O caderninho lá do lado da moça do caixa, ela faz 2, 3 anotações. É claro que ela não vai fazer isso para todo cliente, ela não vai fazer isso em todo momento. Você está com uma fila grande, você não vai fazer isso. Mas você está com uma tranquilidade, uma perguntinha rápida, você responde. Um formulário, né? Um QR formulário Code. rápido. Ou até mesmo, eu já vi em vários estabelecimentos que se você responder a pesquisa, Você ganha um desconto, um você ganha um bombonzinho. desconto, Um você ganha bombonzinho. alguma coisa. Então, assim, isso, o cliente gosta sempre de levar vantagem. Ele gosta sempre de ganhar algo. Então, não importa, não é algo de valor. O ganhar que ele quer é atenção. É a atenção. Ele quer saber se você entendeu a necessidade dele. Então, se ele ganha atenção, ele vai te ajudar até a administrar melhor o seu próprio negócio. Verdade. Então, tem que saber isso. E me conta uma coisa, você que está nos ouvindo aí, cadê minha câmera? Minha câmera é essa aqui, ó. Você que está me ouvindo, dia 12 de setembro, um sábado incrível, de 9 às 18 horas, 10 palestrantes de vendas para ensinar a sua equipe, para te ensinar a como olhar para o seu negócio de vendas e aumentar o resultado.
que a gente entende que uma empresa próspera só vai funcionar se na venda, né, Patrícia, estiver funcionando tudo direitinho, sem dar spoiler, Patrícia. O que a turma vai encontrar lá? Eu não vou aguentar, né? Eu já vou dar um pequeno spoiler, sim, sabe, Bruno? Porque é o seguinte, o que eu quero dentro desse 12 de setembro que a gente vai estar nesse encontro, dessa imersão? Vem comigo para a gente poder aprender alguns passos para você deixar a sua equipe de atendimento ao cliente, deixar o seu cliente satisfeito. E a gente tem passos para isso. E a gente não consegue achar no mercado pessoas prontas. E temos que sair desse histórico. Não há pessoa para trabalhar, não tem gente para trabalhar. Não, não tem mesmo não, gente. Mas você pode formar. Você tem que formar a equipe. Você tem que formar pessoas. E aí, como que você vem nessa formação? Primeira coisa, pequeno spoiler, e o resto a gente conta lá, tá? São passos que você tem que seguir, então você tem que conscientizar o seu colaborador qual é o papel do cliente na empresa e qual é o papel do cliente para ele, colaborador. Depois, você vai passar a educar. Toda empresa hoje tem que trabalhar a educação dos seus colaboradores. Entender qual que é o propósito dele, entender por que ele está ali na empresa, chamar seu colaborador, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Qual que é o propósito que você está trabalhando aqui todos os dias? Depois que você conscientizou, educou, aí você vai treinar, aí você vai passar a treinar a sua equipe, tá? E outra coisa, tem muita gente que fala assim, muito empresário, assim, não vou treinar minha equipe não, porque minha equipe já sabe atender bem e tal. Então eu te falo, como é que um nadador vai chegar numa Olimpíada para ganhar uma medalha de ouro? Ele vai treinar, ele tem que treinar. E ele treina o quê? Ele treina o que já sabe, Porque já Bruno. sabe, é exatamente Você isso. tem que treinar o que Todo você já dia, sabe todo repetindo. dia. Um jogador de futebol, um nadador, ele não treina o que ele não sabe. Ele treina o que ele sabe. Então você vai treinar o que você sabe. Mas aí para você vai saber fazer melhor. Depois disso, aí você vai passar a dar feedback. A empresa, os colaboradores, eles precisam ter feedback para saber aonde que eles estão, se estão seguindo o método que você estipulou na sua empresa de atendimento, de ser o melhor atendimento, de ter o melhor atendimento. Depois, aí sim você vai motivar, aí você passa a motivar, e motivar o quê? Motivar pela ação do colaborador, tá? A motivação é pessoal, não é a motivação da empresa, é a motivação dos motivos do colaborador, da pessoa, que você conseguiu pegar lá no primeiro passo, que é a conscientização, tá? Sim. Aí, depois que você motivou, aí você vai cobrar. Ou seja, a cobrança, ela é o sexto passo. Ela é o sexto passo. E aí, depois desse passo, não deu não? Tudo bem. Aí você passa para o sétimo, que é para demitir. Aí não tem jeito mesmo, não. Essa pessoa, nós vamos colocar ela para fazer outra coisa, porque atendimento ao cliente, ela não tá no espaço certo. É tá? isso aí. E o que as empresas fazem hoje? Contrata, cobra e o quê? Demite. É isso aí. Por quê? Falta os outros passos, né? Faltam outros passos, porque você cobra aquilo que você não entregou para o seu colaborador. Né? Então, isso é um provérbio hindu, você só pode cobrar aquilo que você entrega. Boa. Você entrega primeiro antes de cobrar. Então, dia 12 de setembro, nessa propulsão em vendas, nessa imersão, nós vamos detalhar cada passo desses e você vai entender esse diferencial de atendimento ao cliente, esse diferencial de vendas e passar a enxergar o seu mercado, seja ele qual for, de uma forma muito diferenciada. Maravilha. Você que é empresário, você que é vendedor, você não está sozinho. Essa câmera aqui, pô. Você não está sozinho. Lá na imersão, eu tenho certeza que a sua equipe, vocês serão equipados com a melhor informação possível. Eu quero agradecer imensamente a participação. Igor Queiroz, um recado final, meu querido. O que eu quero é chamar você para buscar nessa imersão compreender um pouco mais da subjetividade humana. A gente sabe que isso não está sintetizado numa resposta apenas. Às vezes você vai pegar ali uma prática comportamental ou uma prática baseada na psicanálise, dentre várias áreas da linha da leitura do comportamento. Então, o que eu estou te chamando? Para imergir no conhecimento sobre o ser humano, porque são várias facetas, são várias formas de analisar, e quanto mais você entender, mais
capaz você vai estar de direcionar a sua vida e também na parte aí de auxílio, de gestão, de comportamento, casamento, relacionamento. Quanto mais você souber, mais você vai ter paz, mais tranquilidade e mais conexão com o outro. Então, eu te chamo para o dia 19 de setembro. Vem para que você possa imergir mesmo na complexidade do sujeito para entender como você pode melhorar essa máquina. Maravilha, eu quero agradecer imensamente a sua participação, Patrícia Marques, Igor Queiroz, e você que nos acompanhou até o finalzinho. Curte, comenta, compartilha, inscreve no canal, esteja conosco. Eu tenho certeza que serão eventos incríveis. Mais uma vez, obrigado. Partiu pra cima, valeu!